Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João Batista Optis Neto, eu sou médico, sou advogado, sou especialista em medicina legal e perícia médica, em medicina do trabalho, pós-graduado em ergonomia e eu estou trazendo aqui um conteúdo para vocês devem estar observando no Instagram, no YouTube, no Facebook, relacionado à questão da gestão do afastado. E aí hoje eu queria trazer para vocês algumas informações que são muito importantes para quem faz gestão do afastado, que é justamente a questão dos tipos de nexo causal, os tipos de nexo técnico previstos na nossa legislação. Esse é um tema que muitas pessoas têm dúvidas, né? Têm dificuldade de entender como que se caracteriza o acidente de trabalho, como que se estabelece a relação causal entre a doença e o trabalho, quais são as situações e etc. Bom, a primeira coisa importante, e aí já fica a primeira dica aqui para vocês, é vocês entenderem qual é o conceito de incapacidade laborativa. Essa é uma grande contradição que existe na nossa legislação, no meu entendimento, porque se a gente for ver a lei, né, a Lei 8213/91, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social, que define o conceito de acidente de trabalho, ele vincula a ocorrência do acidente de trabalho com a incapacidade laborativa. O artigo 19 da Lei 8213/91 é muito claro nesse sentido. Ele fala que para que seja considerado um acidente de trabalho, tem que haver uma lesão ou perturbação funcional que cause redução ou perda da capacidade, a capacidade laborativa ou a morte do segurado. Então há uma vinculação, se vocês forem agora pegarem aí na internet, né, todos vocês pegarem o artigo 19 da Lei 8213/91, vocês vão ler a redação do artigo e vão ver que há uma vinculação entre a caracterização do acidente de trabalho e a incapacidade laborativa, tá? Por que eu digo que tem uma contradição na legislação? Porque outros trechos da legislação, vamos dizer assim, de normas infralegais, né, como, por exemplo, a Instrução Normativa número 77, ou manuais, né, outros trechos de legislação, você vai verificar que existe uma exigência para que a empresa faça a comunicação de acidente de trabalho, mesmo sem afastamento. Inclusive, o formulário da comunicação de acidente de trabalho do CAT tem um campo lá que você preenche CAT sem afastamento. Ou seja, para mim é uma contradição. Ou a legislação diz que para ser acidente de trabalho tem que haver incapacidade laborativa, ou a legislação diz que não, tá? Muitas empresas ficam perdidas nesse sentido, não sabem o que fazer, se tem que emitir CAT, não tem que emitir CAT. Aí é uma posição minha, de acordo com o que está previsto na legislação, eu entendo que se não há incapacidade laborativa, não há necessidade de emissão de CAT. Tá? A comunicação de acidente de trabalho só se caracteriza o acidente de trabalho pelo previsto na legislação quando há incapacidade laborativa. O que nós temos que pensar é, a legislação não estabelece o tempo, a duração dessa incapacidade laborativa. Ela não fala se é incapacidade laborativa por dias, por horas, por meses, por... Então, há necessidade de existir uma incapacidade laborativa, mesmo que seja por algumas horas ou por um dia, e o trabalhador sofreu ali uma lesão que precisou ele se afastar, se ausentar do trabalho. Mas uma lesão que não faça com que ele se ausente do trabalho, que não tenha incapacidade laborativa, no meu entendimento, isso não pode ser considerado como um acidente de trabalho. E aqui a gente toca num outro ponto. Aí alguém deve estar pensando assim: ah, então quer dizer que se a empresa causar uma lesão no trabalhador e ela não causar incapacidade laborativa, a empresa não responde por isso? Não estou dizendo isso. Essa vinculação que as pessoas têm entre responsabilidade da empresa e acidente de trabalho, para mim, é muito equivocada. O fato de eu causar uma lesão no trabalhador, é óbvio que eu vou ter que reparar aquele dano. E aí vai depender do tipo de dano que eu estou causando para ele, para que seja feito, vamos dizer assim, o cálculo dessa indenização, se é só dano moral, se tem dano material, não tem dano material, se eu causei um prejuízo na capacidade laborativa dele ou não. Aí a gente vai ter que verificar isso, mas isso do âmbito da Justiça do Trabalho. O fato de eu considerar ou não uma situação como acidente de trabalho não implica que não há uma responsabilidade na empresa sobre aquela atuação, sobre aquela interferência, sobre o que aquela empresa causou para aquele trabalhador.
Então a gente tem que fazer uma distinção muito grande. E o contrário também é verdadeiro. O fato de eu emitir a comunicação de acidente de trabalho não implica que necessariamente tenha uma responsabilidade da empresa sobre aquele acidente, né? Pode ter sido um ato inseguro do trabalhador, culpa exclusiva da vítima, situações em que a empresa não teve uma ação ou omissão que contribuiu para a ocorrência. Então, não existe essa vinculação. As pessoas fazem muito essa vinculação na prática. Ah, se eu abrir CAT, se eu emitir CAT, eu estou assumindo a responsabilidade pela ocorrência. Não é verdade. E o contrário também é verdadeiro. O fato de não ser necessário emitir a CAT, ou isso não ser considerado como acidente de trabalho pela legislação, não quer dizer que eu não possa ter algum tipo de responsabilidade sobre isso. Tá? Então a gente precisa fazer essas distinções nesses conceitos, e aí eu estou passando para vocês o meu entendimento. Eu entendo que, para o que está escrito na legislação, e em especial o artigo 19 da Lei 8213/91, não é considerado acidente de trabalho se a lesão não implicar em incapacidade laborativa. Alguma incapacidade, aquilo que eu falei, a legislação não estabelece o tempo, mas tem que haver algum tipo de incapacidade laborativa para que isso seja considerado como acidente de trabalho. Tanto é que a Previdência Social, ela só caracteriza o acidente de trabalho quando tem incapacidade laborativa, é óbvio, né? Eu só vou conceder um benefício previdenciário de natureza acidentária se houver um prejuízo para a capacidade laborativa daquele segurado, tá certo? Então essa é uma questão importante que precisa ser considerada e que a gente tem que trazer esses esclarecimentos para vocês, para que não haja aí algum tipo de não entendimento ou dificuldade. A gente vê muito essa dúvida no dia a dia. Realmente a legislação ela é bem contraditória, tem outros profissionais que vão ter um outro entendimento, o direito se faz dessa forma, né, com entendimentos diferentes sobre essas situações. É uma ciência que muitas vezes depende da interpretação da norma, tá? E fazendo a leitura ali do que está contido no artigo 19, eu não vejo a possibilidade de caracterização de um acidente de trabalho sem que exista a incapacidade laborativa. A incapacidade laborativa é um requisito para que se caracterize o acidente de trabalho, tá? De qualquer forma, caracterizada a incapacidade laborativa, eu falei tudo isso só para a gente discutir isso, quem lida com afastado, quem lida com gestão de afastado, tem que entender qual é o conceito de incapacidade laborativa. Esse conceito está estabelecido na resolução INSS 637 de 2018, que instituiu um manual de perícia médica da Previdência Social, né? Manual técnico da perícia médica da Previdência Social. E aí, neste manual, nós temos o conceito de incapacidade laborativa, que é a impossibilidade para exercício das funções específicas habitualmente exercidas pelo segurado em decorrência de alterações morfo-psicofisiológicas provocadas por doença ou acidente, mas também é considerado como incapacidade laborativa o risco de vida para si ou para terceiros ou o risco de agravamento que a permanência na atividade possa acarretar, desde que palpável e indiscutível, então desde que aquilo seja certo, não seja uma mera possibilidade abstrata, né? Que o conhecimento médico demonstre que realmente aquela situação existe. Então aí você tem o conceito de incapacidade laborativa, foi caracterizada a incapacidade laborativa, aí eu tenho que ver qual é a natureza dessa incapacidade laborativa. A incapacidade laborativa ela pode ser decorrente de uma doença ocupacional, de uma situação relacionada ao trabalho ou extraocupacional. E aí que eu entro nos tipos de nexo causal. Nós temos hoje 3 tipos de nexo técnico que podem ser caracterizados pela perícia médica previdenciária. O chamado nexo técnico individual, o nexo técnico profissional do trabalho e o nexo técnico epidemiológico. O mais conhecido, que todo mundo comenta, que todo mundo já ouviu falar, é o nexo técnico epidemiológico, né? Se você perguntar para as pessoas, elas vão falar, nexo técnico, já ouvi falar, tá, porque é o mais conhecido, né? É o que é mais divulgado, é o que você vê mais publicações, a gente vê pouco se falar sobre os outros tipos de nexo. É importantíssimo eu saber quando eu estou diante de um afastamento previdenciário de natureza acidentária e a empresa quer ofertar uma contestação a esse afastamento, é fundamental que a empresa saiba qual foi o tipo de nexo técnico que foi caracterizado pela Previdência Social. Por que é importante eu saber isso? Porque é através da caracterização do tipo de nexo, né, qual foi essa caracterização, qual o tipo de nexo que foi utilizado, que eu vou saber qual é a medida que a empresa vai adotar diante daquilo, tá?
Então, vamos ver cada um desses tipos de nexo só para a gente comentar, para trazer esse conteúdo, essas informações para vocês. Nexo técnico individual. O nexo técnico individual, ele não trata com o sistema de presunção. Tanto o nexo técnico epidemiológico como o nexo técnico profissional do trabalho, nós temos uma presunção, e a gente vai discutir isso daqui a pouco. Mas o nexo técnico individual, ele não traz um sistema de presunção. Quais são as situações que são consideradas como nexo técnico individual? As situações equiparadas ao acidente de trabalho previstas no artigo 21, então um acidente trajeto, aquele lá desabamento, inundação, trabalhador que sofre uma lesão, um acidente a serviço da empresa, fora do ambiente de trabalho, que vai prestar serviço espontâneo para a empresa para evitar prejuízo ou garantir algum proveito para a empresa, acidente sofrido nos horários de refeição, isso tudo a gente fala de nexo técnico individual, porque naquele caso concreto não é uma situação de presunção. É a mesma coisa do acidente de trabalho típico. Eu chamo de típico, algumas pessoas chamam de tipo. Esse tipo de acidente de trabalho, ele também não tem uma presunção. É o cara que quebrou, é o cara que bateu a perna, é o cara que perdeu a mão na prensa, eu tenho lá um dia e hora certo para o acidente acontecer. Todos esses tipos de ocorrências, eles entram como nexo técnico individual, tá? E tem uma outra situação que também entra como nexo técnico individual, que é a prevista no artigo 20, parágrafo 2º da Lei 8213/91. No artigo 20, parágrafo 2º da Lei 8213/91, há uma autorização da legislação para que o perito médico federal caracterize a relação entre a doença e o trabalho, mesmo que não haja previsão na lista A e B do anexo 2 do decreto 3048 de 99, que a gente vai discutir quando for falar do nexo técnico profissional do trabalho. Qual que é a implicação disso? Seria impossível o legislador, no meu entendimento, acho que isso é meio básico, seria impossível o legislador prever todas as situações possíveis que caracterizariam uma doença como ocupacional, porque os agentes ambientais vão mudando, as doenças vão mudando, a gente vai tendo mais informação sobre doença, sobre acidente, não tem como ele prever tudo. Então, o parágrafo 2º do artigo 20, ele permite que o perito médico federal, à luz do conhecimento médico, ele caracterize no caso concreto, por isso que é individual, de forma individualizada, que aquela doença foi relacionada ao trabalho, que a doença tem uma relação com o trabalho. Na prática, a gente vê pouco esse tipo de caracterização, mas é uma caracterização possível, é uma caracterização que está prevista na legislação. Então, esse seria o nexo técnico individual. Seria uma situação no caso concreto, uma situação naquele indivíduo, de forma individualizada. Tá? E os outros dois tipos de nexo, o nexo técnico profissional do trabalho e o nexo técnico epidemiológico. Esses dois tipos de nexo, eles tratam com um mecanismo de presunção. O que eu quero dizer com isso? Presume-se que a doença tem relação com o trabalho se houver a previsão na lista. Que lista? Lista A, B ou C do anexo 2 do decreto 3048 de 99. Quem não está familiarizado com a legislação previdenciária, o decreto 3048 de 99 é o regulamento da Previdência Social. No seu anexo 2, ele traz 3 listas. Lista A e B, ela traz riscos ocupacionais e doenças relacionadas a esses riscos, e na lista C, o KNAI da empresa e o CID relacionado ao KNAI da empresa. Tá? Vamos primeiro falar do nexo técnico profissional do trabalho. No caso do nexo técnico profissional do trabalho, nós verificamos que se houver a previsão legal na lista A e B de que aquela exposição do trabalhador àquele risco cause a doença, o perito médico federal pode caracterizar a doença como sendo de natureza ocupacional, uma doença acidentária. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Está lá na lista B que o indivíduo que trabalha com vibração localizada, se ele tiver uma lesão de ombro, tem relação causal. Então, a tendinite biceptal, síndrome do manguito rotador, está previsto na lista B do anexo 2 do decreto 3048 de 99. Então, ele teve lá uma vibração localizada, né? Ele trabalha, sei lá, é marteleteiro, opera um martelete pneumático, opera um equipamento que gera vibração,
e aí, em razão disso, se ele tiver uma lesão, a perícia médica federal ela pode estabelecer essa relação. Por que eu falo que é um mecanismo de presunção? É presunção por quê? Porque, de acordo com o risco, eu presumo que a doença tem relação com o trabalho. Tá? Por isso que a gente fala em um mecanismo de presunção. Qual que é a diferença da doença profissional para a doença do trabalho? Aí é interessante isso, né? A doença profissional seria daquelas atividades, para aqueles trabalhadores que exercem atividades onde a exposição ao risco é peculiar a determinada atividade. É, vamos dizer assim, como se fosse inerente à atividade. Então, por exemplo, o que eu acabei de falar, um marteleteiro ser exposto à vibração. Todo marteleteiro, todo mundo que utiliza martelete pneumático está exposto à vibração. É inerente à atividade dele. É um médico que é exposto a agente biológico. Então, é como se fosse uma presunção maior ainda, né? Vamos chamar assim. Porque é inerente à profissão dele estar exposto àquele agente. É um pedreiro que tem contato com cimento. Então, eu tenho ali uma presunção de que aquela exposição causa aquele tipo de doença, tá? Porque é inerente à profissão dele. É como se eu pegasse a categoria profissional e falasse: todos os trabalhadores dessa categoria profissional estão expostos a esse agente. Quando isso ocorre, a gente fala que é uma doença profissional. E quando que é uma doença do trabalho? Eu vou chamar de doença do trabalho quando eu tenho uma condição especial em que o trabalho é realizado e que expõe o trabalhador àquele determinado risco. Então, na doença do trabalho, não seria uma exposição, vamos dizer assim, peculiar àquela atividade. Eu tenho uma condição especial em que aquele trabalho é realizado. Então, de repente, você tem ali um trabalhador, vamos usar um exemplo, um carpinteiro que não está exposto à vibração, mas naquele trabalho, aquele carpinteiro está exposto à vibração porque ele usa um martelete, porque ele usa um rompedor, porque ele usa... Então tem uma condição especial em que o trabalho é realizado que expõe o trabalhador àquele risco. Se vocês forem ver a redação, a previsão de tudo isso, do nexo técnico profissional e do nexo técnico do trabalho, é dada pelo artigo 20, inciso 1º e inciso 2º da Lei 8213/91. Toda essa parte de acidente de trabalho está ali nos artigos 19 seguintes da Lei 8213/91, né? 19, 20, 21 e 21A, tá certo? Então, para que eu verifique se o acidente de trabalho, a doença ocupacional, tem esta relação causal com base nesse mecanismo de presunção trazido pelo nexo técnico profissional do trabalho, eu tenho que consultar a lista A e B do anexo 2 do decreto 3048 de 99, tá? E a lista C? A lista C é a que traz o chamado nexo técnico epidemiológico, tá? Então, na lista C, eu vou ter quinais e CIDs relacionados a esses quinais. O que é esse nexo técnico epidemiológico? O nexo técnico epidemiológico nada mais é do que uma presunção de que uma doença tem relação com uma determinada atividade econômica. E essa presunção foi estabelecida através da lista C do anexo 2 do decreto 3048 de 99. O artigo 21A da Lei 8213 traz a previsão legal e a regulamentação é feita por essa lista C do anexo 2 do decreto 3048 de 99. Bom, o que a gente chama de epidemiologia, né? Epidemiologia é estatística, é eu verificar qual doença é mais prevalente, é mais incidente em determinada atividade, quais são os fatores que você tem uma relação maior com aquela doença e assim por diante, né? É isso que a epidemiologia trata ali dessas questões. A gente está vendo isso muito agora no Covid, né? Ah, o grupo de risco, qual que é a incidência em determinada região, qual que é a evolução epidemiológica da doença, a semana epidemiológica, né? Tem se utilizado muito isso no Covid. Então, se eu pensar num nexo técnico epidemiológico, eu estou falando de um nexo técnico baseado em estatísticas, em números. Como que isso foi feito? A Previdência Social, né, elaborou, verificou qual eram as doenças, os benefícios previdenciários concedidos mais incidentes em determinadas categorias, e aí ele verificou assim, se tem muita lesão de ombro na construção civil, comparado com os outros setores econômicos, isso quer dizer que a construção civil causa lesão de ombro. Se tem muito entorse de tornozelo, se tem muita pneumoconiose, se tem muita doença mental, depressão em tal atividade econômica, muito benefício concedido em razão dessa doença em determinada atividade econômica, estatisticamente, epidemiologicamente, eu digo que essa doença é causada por esse trabalho. Isso tem um grande problema, né?
Eu sou um ferrenho crítico do nexo técnico epidemiológico, eu acho ele uma ferramenta muito ruim do ponto de vista prático, porque ele generaliza. E se vocês já acompanharam meus vídeos, já assistiram uma aula minha ou alguma palestra, vocês sabem que eu sempre comento isso. Eu acho que as questões têm que ser tratadas de forma individualizada. Eu não posso generalizar. Se o Estado é ineficiente para tratar as coisas de forma individualizada, ele que se torna eficiente. Só que na prática, o que o Estado fez? E é isso que ele fez no nexo técnico epidemiológico. Como ele é ineficiente para tratar as coisas de forma individualizada, ele generalizou e inverteu o ônus da prova. O que eu quero dizer com isso? Ele disse, olha, se um determinado trabalhador tem uma lesão e trabalha em uma determinada atividade econômica, cabe à empresa provar que a doença não aconteceu. Então, o nexo técnico epidemiológico ele fez isso, ele inverteu o ônus da prova, ele transferiu para a empresa a responsabilidade de provar que aquela situação não aconteceu nas suas dependências dentro do ambiente de trabalho, tá? Esse é um grande problema que a gente enfrenta no dia a dia, e aí na gestão do afastado a gente vai ter que tratar disso. Por que eu vou ter que tratar disso na gestão do afastado? Porque a concessão do benefício de natureza acidentária me permite contestá-lo. Se a empresa não concorda com a decisão do INSS, ela pode sim contestar a natureza acidentária do benefício. E aí, o porquê que eu estou falando aqui? Né? A gente está falando aqui nesse vídeo dos tipos de nexo, porque dependendo do tipo de nexo, a contestação vai ser de forma diferente. Né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, no caso do nexo técnico epidemiológico, eu posso pedir a não aplicação do nexo técnico epidemiológico para a própria Previdência Social, para o próprio INSS, cuja decisão cabe recurso para o CRPS com efeito suspensivo. O que significa isso? Se a empresa não perdeu o time ali, não perdeu o tempo, ela pode pedir a não aplicação para o INSS. Se o INSS mantiver e falar, não, realmente tem nexo técnico epidemiológico, ela pode entrar com um recurso para o CRPS pedindo esse efeito suspensivo, pedindo para que não seja, vamos dizer assim, aplicado o nexo técnico epidemiológico, até que se tenha uma decisão final. Então, efeito suspensivo é isso. Eu não vou ter as repercussões jurídicas daquele nexo técnico epidemiológico que foi aplicado, ou seja, do benefício de natureza acidentária, até que o CRPS avalie o meu recurso. Isso é muito interessante para as empresas. Só que para isso, eu preciso primeiro saber qual é o tipo de nexo causal que foi caracterizado. Porque esse tipo de efeito suspensivo, pedido de não aplicação, a legislação só prevê para o nexo técnico epidemiológico. Então aqui vai uma dica muito importante para quem faz a gestão do afastado. Quando chega a carta de concessão de um benefício de natureza acidentária, a primeira coisa que eu tenho que olhar é qual o nexo foi aplicado pela Previdência Social. Consta na carta de concessão? Sim. Na carta de concessão, geralmente, ou vem escrito ou é indicado o artigo do decreto que foi utilizado. E aí, com base no artigo do decreto que foi utilizado, eu consigo saber qual foi o tipo de nexo que foi aplicado. Aí eu sei qual é a medida que deve ser adotada pela empresa. Porque no caso dos outros dois tipos de nexo, tanto o nexo técnico individual quanto o nexo técnico profissional do trabalho, eu posso recorrer da decisão? Posso. Só que aí é direto para o CRPS, não vai ter aquele pedido de não aplicação. E aí também não ocorre efeito suspensivo. Né? Esse efeito suspensivo ele só está previsto na legislação pro nexo técnico epidemiológico. Então, vocês estão vendo a importância de eu saber qual é o tipo de nexo causal que foi utilizado pelo INSS? Porque a minha medida, né, eu empresa que não concordo com aquela decisão, o que eu vou fazer é diferente. Inclusive a forma de contestar. Né? A gente fala que a contestação de nexo técnico, seja epidemiológico, individual ou profissional do trabalho, ela vai depender não só de uma parte técnica, mas de uma parte jurídica. E aí o embasamento jurídico e inclusive as informações técnicas que eu vou levar para esse processo administrativo é diferente dependendo do tipo de nexo que foi caracterizado pela Previdência Social. Então é fundamental, tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, é para vocês entenderem, porque é fundamental vocês fazerem essa diferenciação. É fundamental vocês saberem qual foi o tipo de nexo utilizado pela Previdência Social.
porque a forma, inclusive, de elaboração do documento para contestação, o seu embasamento jurídico e a medida jurídica cabível é diferente dentro do processo administrativo, a depender do tipo de nexo que foi caracterizado pela Previdência Social. E aí, com tudo isso, eu vou ter que ter uma equipe técnica que vai fazer a contestação desse nexo. Lembrando que hoje é meio complicado a gente usar as informações de prontuário médico, tá? Por uma decisão tida na Justiça Federal com base numa provocação do Ministério Público Federal. O Conselho Federal de Medicina ele tinha uma resolução que autorizava, né, um artigo da resolução que autorizava os médicos do trabalho a utilizarem informações do prontuário para fazer a contestação dos benefícios de natureza acidentária. Infelizmente, nós vimos o Ministério Público do Trabalho se insurgindo contra isso e conseguindo uma decisão judicial favorável, vamos dizer assim, anulando, né, tornando sem efeitos essa autorização do Conselho Federal de Medicina. Não há uma proibição, vamos dizer assim, literal à utilização dessas informações, mas os médicos do trabalho acabaram ficando com receio. Nós não temos realmente uma proibição literal, não tem nenhuma lei que diz que é proibido utilizar. Só que o médico fica com receio, por quê? Por causa da questão do sigilo médico. Ele fica com receio de ele ser penalizado na esfera administrativa, no âmbito do conselho, ele fica com receio de ser penalizado na esfera civil, na esfera penal. Então, a maior parte dos médicos do trabalho acabam por não utilizar as informações que tem no prontuário para fazer a contestação dos benefícios de natureza acidentária. É possível contestar um benefício de natureza acidentária sem as informações do prontuário médico? Sim, é possível, mas torna o trabalho mais árduo. Em algumas situações, torna inclusive a prova diabólica, né? Torna a prova impossível. Porque às vezes no prontuário médico tem uma informação relevante que eu consigo afastar essa relação causal. E aí eu não posso utilizar porque eu fico com receio de tomar uma ação uma ação administrativa, né, uma responsabilidade profissional, ético-disciplinar no conselho, eu fico com receio de uma ação civil, de uma ação penal. Então, o que nós temos feito hoje, temos orientados os médicos, se você não tem segurança, você está com receio, não use as informações do prontuário. Tente demonstrar que o acidente ou a doença não ocorreu nas dependências da empresa, sem indicar aonde ocorreu. Porque às vezes a informação do prontuário é possível indicar o que aconteceu. Eu já tive um caso, por exemplo, um caso prático. O trabalhador caiu na porta da igreja, tá? Num final de semana, teve uma luxação de ombro, então ele foi lá, tirou o ombro do lugar, né? O termo, para quem não é médico, né? Luxação é isso, é você tirar ali o osso do lugar, tirar daquela... A gente tem no ombro ali, o osso ele fica encostado ali para fazer a movimentação e de repente esse osso saiu do lugar. Essa lesão é uma lesão tipicamente traumática, né? Uma lesão que ocorre num traumatismo, às vezes o cara cai sobre o braço, apoiando o braço. Eu, inclusive, até comentar aqui, trazer uma informação pessoal, eu já luxei o ombro na adolescência, eu caí de carrinho de rolimã, vocês podem ver que eu tive uma infância bem ativa, né? Então, eu desci uma ladeira lá de carrinho de rolimã na frente da minha casa e eu tive uma luxação de ombro. Ela é uma lesão essencialmente traumática, não é uma lesão que ocorre por outro motivo, é trauma, né? E aí o trabalhador, nós tínhamos a informação no prontuário de que ele tinha caído na porta da igreja, só que eu não podia utilizar essa informação, né? A empresa ficou com receio, não vamos usar porque isso vai dar problema, a gente está ferindo o sigilo, e aí não se usou essa informação, apesar da informação não ser só do prontuário médico. Eu falei, a empresa usou, falou assim, então você como médico levou a informação para a diretoria da empresa? Não, todo mundo na empresa sabia que ele caiu na porta da igreja, porque tem uma coisa dentro das empresas que chama rádio peão, né? E aí sempre tem alguém que viu, ou alguém que frequenta a mesma igreja, e a informação correu na empresa. Falou, olha, ele sofreu um acidente no final de semana, ele caiu, bateu, todo mundo na empresa sabia, só que a empresa não queria utilizar essa informação, ele foi afastado pelo INSS, tinha anexo técnico epidemiológico e a gente tinha que contestar isso. Como que eu vou contestar isso? Como eu não posso utilizar o prontuário médico, eu vou contestar da seguinte forma: eu não sei onde ele luxou o ombro, mas eu posso garantir que não foi aqui na empresa. E aí eu vou produzir documentos para demonstrar que não houve a luxação do ombro dentro da empresa, tá? Então,
muitas vezes hoje, infelizmente, por não poder se utilizar, ou a maior parte das pessoas ficar com receio de utilizar informações do prontuário médico para contestação dos benefícios, eu acabo por ter que negar que foi na empresa e não indicar o que aconteceu, o que para mim gera um prejuízo. Até porque hoje, após a reforma da Previdência, é do interesse de toda a sociedade que um benefício de natureza acidentária não seja concedido de forma indevida. Essa que é a grande questão. Muitas vezes fala assim, então quer dizer que, o que muda para a empresa? Só muda para a empresa, é só ela que paga, mas a empresa já tem muito lucro. Não. Toda a sociedade tem um reflexo de um benefício de natureza acidentária, porque inclusive hoje o cálculo do benefício é diferente. Em momento algum aqui, nós estamos dizendo para que não seja concedido um benefício de natureza acidentária quando ele é devido. Se o benefício é devido de natureza acidentária, ele deve ser concedido. Só que eu acho que nós temos que ser justos, porque o dinheiro é dinheiro de todos. E aí você não pode distribuir dinheiro de todos de forma inadequada ou que não está prevista na legislação. Então, para mim, porque a questão da reforma, né, só para comentar, a reforma da Previdência trouxe uma mudança no cálculo do benefício. Então, o benefício de natureza acidentária hoje, ele tem um cálculo diferente de um benefício que não é de natureza acidentária, falando em aposentadorias por incapacidade permanente e pensão por morte. Quando ele é de natureza acidentária, o cálculo é mais benéfico para o segurado, o valor é mais, ou no caso da pensão por morte, para o dependente, o valor a ser recebido é maior. Tá? Então, por que eu digo que é do interesse de toda a sociedade? Porque um benefício de natureza acidentária pago de forma indevida gera um custo maior para todo o erário, né? Então, todos nós temos o interesse de que essas situações sejam esclarecidas, para que esse cara que caiu na porta da igreja não receba um benefício de natureza acidentária se ele sofreu um acidente no final de semana. Então, qual é o medo da verdade, né? Qual é o medo da informação ser trazida a um processo administrativo que de repente se garante o sigilo da informação lá no INSS e se esclarecer de forma adequada a natureza ou não acidentária do benefício. Tá? Então essa é uma crítica que eu faço a esse entendimento, a esse posicionamento do Ministério Público Federal. Eu entendo que sim, que deveria ser autorizado a utilização dos dados do indivíduo para a contestação dos benefícios de natureza acidentária, garantindo o sigilo da informação, ou seja, que só o médico do trabalho da empresa e só o perito médico do federal tivesse acesso a essas informações, e o segurado, se for o caso, porque o sigilo é dele, né, a informação é dele, mas que fosse possível sim se utilizar essas informações, porque é do interesse de toda a sociedade que um benefício não seja concedido de forma indevida. Tá bom? Então, fica aqui essa minha reflexão, as minhas dicas, e queria agradecer a todos vocês por estarem assistindo esse vídeo. Me sigam lá no Instagram, @JoãoOptisNeto, sigam a professora Ana Paula Fernandes, deixem seus comentários no vídeo, compartilhem, né? Mandem para alguém que possa se interessar por esse conteúdo, curtam o vídeo, acompanhem as nossas publicações tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube. O canal no YouTube é Instituto Paulista de SST, tem bastante conteúdo legal, acessem lá, curtam, mandem mensagens, mandem sugestões de temas. Vamos tratar de tudo aqui sobre a gestão de afastado, trazendo bastante conteúdo para vocês, um conteúdo atualizado e de qualidade.